O tema da nossa mensagem hoje é suportando o processo para viver o propósito. Bonito, né, o tema, né? Muito forte. Glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1, que me deu estrutura para esse tema. E na sequência nós vamos ler outros livros que vai complementar isso que vai ser falado nessa noite. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Bem, fecha os seus olhos, abaixa sua cabeça. Eu quero orar com você nessa noite. Deus, eu quero em nome de Jesus, Pai, neste momento tão abençoado, tão gostoso que o Senhor preparou para mim nessa igreja, que eu amo tanto, Deus. Deus, nessa noite que eu seja um canal de bênção para a vida dos meus irmãos, para a vida da minha família que está aqui presente nessa noite, que as pessoas possam testemunhar a Tua glória, Deus. É muito importante, Senhor, que neste momento eu diminua o máximo possível e que o Senhor apareça o máximo possível também, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto por essa oportunidade. Fale conosco, Deus, através dessa palavra, através do que vai ser dito aqui, que não saia da minha boca apenas palavras vazias, mas saia palavras conduzidas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para que possa testemunhar essas pessoas aqui e ver a manifestação do seu poder que o Senhor pode fazer na vida das pessoas. Em nome de Jesus eu oro assim, hoje e sempre, amém. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. Quem é que nunca ouviu essa palavra, essas palavras? Quem nunca disse essas palavras para alguém? E quem nunca disse para si mesmo quando falamos, Deus tem um propósito para a sua vida, ou Deus tem um propósito para a minha vida? Essa é uma palavra muito usada no meio cristão. Aqueles que amam o Senhor e entendem o sentido do Evangelho. Essa palavra é uma porta de entrada para o evangelismo de uma pessoa. Eu, particularmente, já tive várias oportunidades de chegar em determinadas pessoas e a gente fica sem graça, assim, sem jeito de chegar e... Então aí você pega e usa essa palavra. Você chega para a pessoa e diz assim, olha, Deus tem um propósito para a tua vida. Se a pessoa tiver um carisma, se ela tiver um anseio pelo Senhor, ela vai se abrir e aí você começa a fazer o trabalho de evangelismo, que é falar do Senhor através dessa palavra. Deus tem um propósito na tua vida. Muitas pessoas falam isso, muitas pessoas falaram, eu mesmo falei várias vezes para outras pessoas e para mim mesmo. É muito conhecida essa palavra, essas palavras, que Deus tem um propósito na sua vida. Mas o que poucas pessoas falam e poucas pessoas sabem, que para chegar a esse propósito é necessário passar por aquela coisa chamada processo. Confesso para os irmãos que o processo não é muito bom, não é muito gostoso de encarar ele. Ele traz para nós assim umas certas dificuldades. Mexe muito com o nosso emocional, com o nosso sentimental, com a nossa vida física, financeira, nossa vida amorosa, nossa vida conjugal. Esse é o trabalho do processo. É muito difícil de encarar ele. Então eu quero nessa noite falar um pouquinho para os irmãos sobre esse tema, suportando o processo para viver o propósito. Propósito número 1, quero falar de dois propósitos nessa noite para os irmãos. Propósito número 1, é um propósito que foi estendido para todos, sem fazer exceção de pessoas, para toda a humanidade. Um dos livros muito conhecidos da Bíblia, que não precisa nem de abrir, eu acho que todos já sabem de cor, que é João 3,16, quando o Senhor diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um pilar principal do propósito de salvação. Propósito do Senhor para todos é o propósito de salvação.
Quando a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, Ele está abrindo um leque. Quando fala todo, é todos mesmo, amado, independente de raça, cor, de nação. Aquele que resolveu crer, aquele que ouviu o Evangelho através da minha palavra, da sua, que é o ministro nesse mundo, no século 21, e entendeu e aceitou a Cristo, e reconheceu que sem Ele não é nada e precisa dele para sobreviver, esse sim recebeu o propósito de salvação. Esse é um propósito número 1 da parte de Deus. Eu quero falar um pouquinho mais para os irmãos do propósito número 2. E qual é o propósito número 2? Deus tem como propósito para a nossa vida, o desejo do coração do Senhor para a nossa vida é que nós tenhamos uma vida abençoada. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz assim: se vocês quiserem, se quereis, comerás o melhor dessa terra. Esse é o propósito de Deus. O sonho do Senhor para nossas vidas é que nós tenhamos uma vida abençoada, bem-sucedida, uma vida cheia dos suprimentos que necessitamos para sobreviver, ao ponto de não ficar só para nós, mas também abençoar os terceiros, as pessoas que nós conhecemos. Então esse é o segundo propósito, e eu quero falar eu vou falar bastante hoje em cima desse propósito. Então nós vamos para o propósito, para o chamado do propósito. No livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 1, 2 e 3, no livro de Gênesis, capítulo 12, amados, confundi aqui. No versículo 1, 2 e 3, Deus chega para Abraão e faz um convite maravilhoso, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, na época, não era Abraão ainda: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Deus chega para Abraão, fala assim: Abraão, tenho propósito para a tua vida. Nas minhas palavras, querido, tenho propósito para a tua vida. Eu quero fazer de você uma grande nação, ao ponto que você pode comparar com as estrelas do céu e a areia da praia. Você não vai poder contar. Eu quero fazer de você, instituir a partir de você uma geração de adoradores, uma geração de pessoas que têm fé. Foi um desafio gigantesco para Abraão, porque uma vez na época de Abraão, não existia o Evangelho de Jesus ainda. Jesus ainda não tinha descido em forma de homem, o Espírito Santo, na pessoa de Deus. Então Abraão escutou o Senhor fazer esse convite. Então Abraão atende o convite do Senhor. Por causa dessa atitude de Abraão, ter escutado o Senhor, ter depositado nele a confiança no Senhor, ele foi considerado como o pai da fé. A Bíblia menciona isso várias vezes, que Abraão foi o pai da fé. Ele resolveu crer quando ainda não tinha fé. Quando eu falo fé, estou falando de Jesus. Abraão deposita toda a sua confiança no Senhor, e então ele sai rumo ao destino no qual Deus queria destiná-lo, que seria a terra prometida, Canaã. Aí talvez você me pergunta hoje nessa noite, por que Deus pediu para que Abraão saísse da casa dos seus parentes, da sua família, e fosse a um destino que ele iria mostrar? Precisamos entender, amados, que Deus tem muitas coisas para fazer na nossa vida. Acredite nisso, toma posse disso. O ambiente em que Abraão vivia não era favorável para que essas coisas fossem realizadas na vida de Abraão. Os seus antepassados, o seu pai, era um povo muito idólatra, eles cultuavam a deus pagãos, como Deus Lua, e
E se Deus começa a realizar o propósito dele na vida de Abraão naquele lugar ali, a glória não seria do Senhor. E se tem uma coisa que Deus não compartilha com ninguém, é a sua glória. Então Deus fala para Abraão e Abraão sai daquela terra rumo a Canaã, que seria a terra prometida. Uma das coisas, amado, que me chama muita atenção nesse texto, ainda no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 3, é que Deus estende a bênção de Abraão para a sua descendência. Quando ele fala que farei de ti uma grande nação, e serão benditos, no finalzinho do versículo 3, ele vai dizer: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Toma posse disso. Nós somos descendentes de Abraão, nós somos abençoados. Deus tem promessas para nossas vidas, assim como fez na vida de Abraão, ele também fez e fará mais ainda na vida dos seus descendentes e nas próximas gerações, se Jesus não voltar até lá. Então Deus abençoa Abraão. Depois vem Isaac, um homem muito abençoado. Tem meu filho, que eu coloquei o nome de Isaac. De Isaac nasce Jacó. Jacó foi um pouquinho esperto, porque o direito de primogenitura era de Esaú, mas Esaú preferiu abrir mão da parte da sua bênção e trocou a sua bênção por um prato de comida, um guisado. E então Jacó comprou a bênção dele, que seria o direito de primogenitura. E então Deus abençoa Jacó, porque Isaac, antes da sua morte, abençoou. E Deus, para honrar a promessa, para honrar o profeta, Deus cumpre as promessas dele na vida de Jacó. De Jacó chega José, no qual eu quero falar e quero começar a apresentar para vocês nessa noite o início do processo. Amém? No livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 3 a 4, diz assim: E Israel, aqui está falando de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel depois. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, pois seus irmãos, perdoa, amados, que eu esqueci meu óculos em casa, né? Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aqui começa o processo. A Bíblia fala que Jacó teve vários filhos, se eu não me engano 11 filhos, sendo um deles José. A Bíblia fala também que Israel, Jacó, amava José porque ele era filho da sua velhice. Jacó tinha um carinho muito especial pela vida de José. E por causa dessas coisas, porque José tinha a excelência de Deus, Deus amava José, Deus gostava do jeito que José o adorava, os seus irmãos começaram a criar esse ciúme bobo dentro do seu coração, por causa da túnica de várias cores, porque José era um homem muito abençoado. José tinha o costume de sonhar. José sonhava, e além de sonhar, ele também interpretava, e isso gerava muito transtorno, muita angústia no coração dos seus irmãos. Eu vou sofrer um pouquinho, amados, que eu não trouxe meu óculos. Nós podemos ver isso, amados, no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo de 5 a 10. José, como eu falei, ele era um sonhador e ele interpretava sonho. Diz assim o texto: E sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais.
e disse-lhe: ouve, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantou e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então seus irmãos lhe disseram, disseram seus irmãos: tu, pois, devera reinar sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Como disse, amados, José era um sonhador. Deus falava com ele através de sonho. José chega para seus irmãos e diz: olha, eu tenho sonhado, essa noite eu sonhei que nós estávamos atando molhos no campo. Quando ele fala molho, eles colhiam trigo, arroz, e a forma de carregar, transportar, eles amarravam, faziam aqueles montes, então eles atavam molhos. E ele conta que estava atando molhos no campo, e aí o seu molho se levantou, ficou em pé, e o molho dos seus irmãos rodeavam em volta dele e se prostravam. Isso deixava ele indignado. Um outro sonho que José teve foi que ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Ele chega para seus irmãos e para seu pai e conta também esse sonho, essa experiência. O seu pai e sua mãe repreendem ele, porque eles entenderam que eles também, junto com seus irmãos, iriam se prostrar diante dele de acordo com o sonho. Isso gerou muito constrangimento na vida de José. E por causa dessas coisas, os irmãos de José começaram a perseguir ele. Certo dia José estava no campo. Os irmãos de José estavam no campo e seu pai Jacó chegou para ele e falou: olha, José, vai lá e veja como estão os trabalhos lá no campo. Eu quero que você dê uma investigada com seus irmãos. Então José saiu e foi até o encontro deles. Mas antes de José vê-los, antes de José avistá-los, os seus irmãos o viram primeiro. E então começaram a traçar uma trama no qual poderia matar José. A ideia deles de início era pegar José e matar, pegar o sangue de José e passar sobre a túnica e entregar aquela túnica para seu pai e dizer que uma besta fera tinha comido José ou tinha devorado. Mas Rubens, ali, irmão de José, vendo aquela situação, disse para os seus outros irmãos: olha, não é bom nós fazer isso. Não vamos derramar esse sangue do nosso irmão. Eis ali um buraco, vamos jogar José naquele buraco ali e vamos deixar que ele morra, e pelo menos nós não vamos prestar conta do sangue dos nossos irmãos. E fizeram assim, jogaram José ali naquela cova. Mas logo depois que eles fizeram isso, ia passando uma caravana de mercadores ismaelitas, se eu não me engano, indo em destino ao Egito, para poder vender os seus utensílios, os seus pertences. Então um dos seus irmãos falou: que proveito temos nós de deixar nosso irmão morrer nessa cova aqui, nesse buraco? Não seria melhor nós pegar nosso irmão e vendê-lo como um escravo? E assim eles concordaram entre si, pegaram os seus irmãos, pegaram ele e venderam eles como escravo para os mercadores. Nessa estratégia, nesse processo, amados, esses mercadores chegam ao Egito e chega lá no Egito e vende de novo José como escravo. Os irmãos prestaram atenção como que Deus vai conduzindo a palavra, como que Deus vai conduzindo a história de José? É tremendo, amado, mas no final vocês vão entender direitinho o que Deus fez na vida de José. José chega no Egito, eles vendem para o Egito, Potifar arremata ele, compra ele como seu escravo, leva para sua casa e aí ele vira o seu caseiro. Só que no decorrer dos dias, amados, a esposa de Potifar se engraçou com José, porque ele era um homem muito bonito. O povo de Deus é um povo bonito também. E aí a esposa de Potifar se engraça com ele, tenta assediá-lo de todas as formas.
Porém, ele não abre mão, porque ele tinha um espírito de excelência, ele tinha o Senhor no seu coração, ele era um homem muito crente, muito temente a Deus. E ela foi tentando, dias e dias, tentando assediá-lo, até que um dia ela percebeu que não tinha mais condições, ele não ia ceder, então ela preparou para ele uma trama lá, no qual complicou um pouco a vida dele. Quando José se aproximou dela, ela tirou as suas vestes, e José saiu correndo, e os soldados do palácio daquela época chegam para ela e ela fala: olha, José me violentou. E por causa dessa situação, José foi preso. Ficou no cárcere, se eu não me engano, 13 anos. Olha a história de José, amados. E ali no cárcere, Deus vem falando com José, ele não desanima, ele continua buscando o Senhor, a presença dele, fazia a tua vontade. Ele teve um trabalho gigantesco ali dentro, tremendo, onde ele evangelizou o padeiro, o copeiro, e a conversa correu. Certo dia, Faraó tem um sonho que perturbou o seu coração. E aí ele chamou os magos, os adivinhos do palácio do Egito, e ninguém conseguiu interpretar o sonho. Lembrando que José era o sonhador lá atrás e também interpretava sonho. Ele fica sabendo, através de uns que estavam presos com José na cadeia, que José poderia interpretar esse sonho. E então o faraó manda chamar José e fala para ele, e conta o sonho para ele. Olha, sonhei que tinha 7 vacas magras, saía do rio e devorava 7 vacas gordas. Sonhei que tinha 7 espigas miúdas, sem grãos, saíam do rio e devorava as 7 espigas graúdas. E o que você tem para me dizer, José? José fala para ele: olha, o sonho é o mesmo, é um só, porém Deus repetiu ele para você. E o que quer dizer isso? José fala para ele, fala: o sonho quer dizer que haverá 7 anos de fartura, e também depois disso terá 7 anos de escassez, fome total sobre a terra. O Senhor está te falando que você tem que preparar alguém para conduzir esse processo desses 7 anos de fartura e plantar o máximo possível, produzir o máximo que possível e estocar, porque quando chegar o tempo de escassez, nós vamos sobreviver. Então o faraó começa a perguntar entre si: quem poderia assumir essa responsabilidade? E aí então ele fica sabendo que José também era pastor, além de pastor, a sua família toda era lavradora, cultivava os grãos. Então Jacó coloca José com essa responsabilidade. A Bíblia vai falar que José revolucionou o plantio do Egito. José construiu silos para estocar o alimento, o plantio ele quadriplicou, e durante 7 anos o Egito produziu muito, queridos, muito, e estocou o máximo possível. E passados 7 anos de fartura, como diz a Bíblia, chegou então 7 anos de escassez. O Egito estava abastecido, o governo de Faraó estava abastecido, estavam carregados de suprimentos e alimento. E aquelas pessoas que moravam ali em volta daquelas terras do Egito, quando não sabiam da história, do que ia acontecer, quando começou a faltar alimento, eles começaram a vir até o Egito comprar alimento no Egito. E com isso, José foi atendendo, foi vendendo, foi multiplicando a renda, foi multiplicando o capital de Faraó, do Egito. Chegou ao ponto que os próprios irmãos de José tiveram que vir até ele para poder comprar alimento. E aí nessa parte eu quero que vocês entendam, vocês percebam de que quando ele falava que o molho se levantava, dele se levantava e dos seus irmãos se prostrava, começa a se cumprir agora a palavra e o sonho que José tinha em relação aos seus irmãos. Os seus irmãos viam comprar alimento. E numa dessas vezes que ele veio, José prendeu o seu irmão mais novo e interrogou como estava seu pai, e prendeu ele e falou com os seus irmãos mais velhos: olha, traga seus pais para cá que depois eu vou libertá-los do seu irmão mais novo. Aconteceu assim, amados. Foi dessa forma que o povo hebreu, o
povo de Israel entrou no deserto. Para quem não sabe, entrou no Egito. Muitos não sabem como foi que o povo hebreu entrou no Egito. Foi dessa forma, através dessa história. E o povo hebreu, que era o povo, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, José, entraram no Egito e ali eles foram se multiplicando. Foi crescendo muito. Faraó, vendo toda essa história de José, toda essa trajetória de José, viu que José era um homem excelente, que servia a um Deus vivo. Faraó não demorou muito, já constituiu ele governador do Egito. Um homem de escravo, agora é governador do Egito. A vida do povo hebreu, a vida do povo de Israel, enquanto José governou o Egito, foi maravilhosa. Tudo que o povo queria, eles compravam. Tudo que eles queriam, eles tinham. Era uma vida sossegada, era uma vida muito farta. José, na sua administração, nesse processo de escassez e fartura, a Bíblia diz que ele comprou as terras em volta do Egito todinho. E aí o povo hospedou ali e ficou no Egito por muitos anos. Mas como nada dura para sempre, chegou um ponto em que o rei do Egito morre. E as coisas começaram a complicar um pouco para o povo hebreu, para o povo do Egito. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram ao seu clamor. Clamaram e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Como eu disse, o povo de Israel levava uma vida muito sossegada, muito abençoada. Bastou o rei do Egito morrer para as coisas virarem para esse povo. E agora Faraó começa a oprimir o povo, porque sabia que o povo hebreu era um povo muito grande, e se ele não começasse a controlar isso, eles tomariam conta do Egito. Então Faraó dá ordem ao novo rei que começa a oprimir o povo. Então o faraó começou a oprimir o povo com servidão. Enquanto o povo fabricava ali, eu quero dar alguns exemplos aqui, cerca de 5.000 tijolos por dia, eles, com a dura servidão que o faraó constituiu, eles começaram a fabricar 10.000 tijolos. Enquanto o povo procurava lenha no campo, 1.000 toneladas, agora eles têm que trazer 2.000 toneladas. Enquanto o povo tinha o que comer, agora o povo já não tem mais o que comer. É tudo controlado pelo faraó, porque afinal de contas o povo agora virou escravo. Agora o povo não tem o que comer, não sabe o que comer, e só aquilo que o faraó manda. O povo não sabe aquilo que vestir, é aquilo que o faraó ordena. Então o povo foi perdendo a sua liberdade e se tornando escravo pouco a pouco. E por causa dessa servidão, o povo começa a clamar ao Senhor. E então, como diz no versículo 2 e 3, no versículo 24 e 25, diz assim: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu Deus. O povo despertou. O povo estava muito sossegado, amado. As coisas estavam muito boas. E infelizmente nós, cristãos, nós temos esse lado. Quando tudo está maravilhoso, quando tudo está muito bem, a gente sossega, a gente descansa. Bastou o rei do Egito morrer para que as coisas começassem a complicar a vida do povo hebreu, do povo de Israel. E então o povo começa a clamar, e Deus, não que Deus se lembra, mas Deus se atentou para esse povo, que Deus tinha feito promessa para ele lá
atrás com Abraão, com Isaac e com Jacó. E então Deus prepara Moisés e conduz esse povo pelo Egito, pelo deserto. Todos nós sabemos que o processo do deserto não é muito fácil. A Bíblia fala que ali no processo na caminhada do deserto, as coisas é bem controlada. No momento de processo do deserto, você vai poder caminhar e Deus vai conduzir, Deus vai controlar tudo. A Bíblia fala que o povo se alimentava uma vez por dia. E esse alimento era o maná. Uma vez por dia Deus enviava para eles. E aí o povo começa a enjoar com tudo isso. E aí o povo cobra Moisés: eu quero comer carne, eu quero comer carne. E Deus vai e manda as codornizes, o povo come carne. O povo começa a reclamar que está com sede. E Deus ordena a Moisés que toca na rocha. E a rocha toca na rocha. E a água desce e o povo toma e sacia a sua sede. Esse era o caminho pelo deserto, não era muito fácil. Então, amados, o povo sofreu muito. Muitos dos que saíram a caminho de Canaã, que era a terra prometida, não conseguiram chegar. Muitos se desfaleceram, muitos ficaram pelo deserto, muitos não suportaram. O processo não é fácil de suportar mesmo. Aqui teve pessoas que desejaram, segundo a Bíblia, o sepulcro do Egito. Teve pessoas que chegaram para Moisés e falaram: Moisés, tu nos tirou do Egito para morrer nesse lugar onde não tem nem sepulcro. Pelo menos lá no Egito nós tínhamos sepulcro. Alguns desejavam comer os alhos e as cebolas que o Egito produzia. Olha só que tipo de gosto que esse povo tem. Então esse povo começa a caminhar pelo deserto, e o caminho do deserto não é fácil. Eu quero contar um pouco da história da minha vida. Eu apresentei para vocês o processo de José, o processo do povo de Israel, israelita. Quero contar um pouco da minha história. Eu, aproximadamente 8 anos atrás, eu era funcionário de uma empresa de Ji-Paraná, no ramo de peças, e eu tinha uma vida muito sossegada. Eu era como o povo de Israel no período de governo do José. Tinha um carro muito bom na garagem, tinha o prazer de cada 15 dias, todos os meses ir no mercado fazer compra, encher o carrinho, levar para casa. Mas de repente, amados, as coisas deu uma virada na minha vida. Abriu-se uma nova autopeça em Cacoal, que trabalhava com a mesma marca que eu, de peça, porém com a margem de lucro menor que a nossa. O prazo que meu patrão exigia que eu dasse para os meus clientes era 3 vezes no máximo. Essa autopeça entrou, botou para o cano. Ela começou a vender a 4 vezes, 5 vezes e até 12 vezes no cartão. Isso, as minhas vendas, para quem vendia 100 mil reais de peça por mês, a minha venda no primeiro mês caiu 50%. Aí você imagina uma pessoa que tinha uma despesa mensal, um padrão de vida, e de repente o seu salário é cortado pela metade. E assim as coisas foram caminhando e as dificuldades foram aumentando. As minhas contas começou a enrolar. Não que eu deixei de pagar alguém, fora disso, paguei todos os meus credores. Para suprir as minhas necessidades e honrar o meu nome, eu comecei a me mergulhar com os agiotas, trocar cheque a juros. Comecei a entrar no limite do banco, e aquilo foi virando uma bola de neve gigantesca. E eu não vendia, e o patrão todos os meses me ligava cobrando as vendas, as benditas vendas. E eu não conseguia mais produzir para a empresa. E eu passei assim quase 1 ano desse jeito. Eu ganhava na época 2 salários e mais comissão. E aquilo começou a me incomodar, porque eu sentia que eu estava dando prejuízo para a empresa. Não é porque eu não estava vendendo, é porque eu sentia que eu estava dando prejuízo para a empresa. O que eu vendia não pagava sequer um salário se fosse na comissão.
E aquilo me incomodava, me corroía muito por dentro. E aí eu comecei a perceber que eu possivelmente iria ganhar as contas. Então eu comecei a entrar em parafuso, comecei a ficar desesperado. E aí eu comecei a orar a Deus: Deus, abra minha mente, me dê estratégia, me dê discernimento, sabedoria para resolver essa situação. E aí uma das coisas que Deus falou para mim, falou assim: a primeira coisa, você vende o carro, fuja das parcelas, corta despesa. E aí Deus abriu a minha mente que eu vendesse o carro. Eu vendi o carro e comprei um caminhão de pequeno porte, um F4000, e dei uma arrumada nela, bem velhinha ela, mas a parte mecânica eu arrumei e deixei lá em casa. A minha ideia era a seguinte: se eu ganhar as contas, eu vou fazer um fretinho, pelo menos o pão de cada dia eu vou colocar dentro de casa. Essa era a minha ideia. E fiz isso, comprei a caminhonete, esperando o patrão me cobrar a venda de novo. Passaram alguns dias, ele me cobrou a venda de novo, e aí eu não resisti. Eu falei: eu preciso conversar com o senhor, eu preciso falar com você. Você vai estar na empresa sábado, que ele é fazendeiro, quase não para na cidade? Ele falou: não, Ezio, eu vou estar. Eu falei: eu quero conversar com você. Peguei a moto no dia de sábado, desci para lá para conversar com ele, e aí eu rasguei meu coração para ele. Ele também é um homem muito temente a Deus, sua esposa, evangélica. E eu falei para ele: ó, não dá mais, não dá. Eu não aguento essa pressão. Eu sinto que eu estou dando prejuízo para o senhor. Esse não é meu ideal para a empresa, não foi para isso que eu vim. Me associei a você como um funcionário. Não tem jeito. O senhor está me cobrando venda, eu te expliquei como que funciona. O senhor está mandando fazer em 3 vezes, lá eles fazem em 4, 5 vezes, em 12 vezes no cartão. E não tem como vender. Aí ele disse assim: não, mas o preço que eles fizeram eu também faço. Eu falei: mas você tem que fazer mais barato, porque lá em Cacoal eles têm as peças, a pronta entrega, e o senhor tem que vir, eu tenho que pedir de Paraná, não vai vender, não vai rolar. Daí ele falou: e o que você quer que eu faça, Ezio, então? Eu falei: eu estou explicando, eu estou apresentando para o senhor que eu estou te dando prejuízo, e eu não quero continuar com esse peso na minha consciência. O senhor faça o que precisa ser feito. E aí ele entendeu que eu estava pedindo para ele me mandar embora. Eu estava numa situação, amado, se eu pedisse as contas, o meu acerto não pagaria a dívida que eu tinha. E aí ele entendeu o que eu queria. Ele falou assim: Ezio, tem 40 anos que eu tenho a empresa. Eu nunca vi na minha vida um funcionário igual você. Nunca. Você é diferenciado. Você nunca me deu prejuízo. Você tem quase 10 anos com nós aqui, não tem uma venda sua perdida. Todas que você vendeu, você recebeu. Vamos fazer o seguinte: eu vou dar baixa na sua carteira, vou fazer seu acerto, você pega o dinheiro, paga as suas contas. Mas enquanto você não conseguir nada para fazer, continua vendendo para mim lá em Cacoal. Só que agora de uma forma diferente. Eu não vou te pagar mais os 2 salários que você recebia, mas eu vou aumentar a sua comissão. Eu também te dou autorização para você comprar de mim e revender se você quiser lá, não tem problema nenhum. E aí, amados, as coisas virou na minha vida. Vim de lá para cá, parece que eu tirei um fardo das minhas costas. Peguei meu acerto, consegui pagar minhas contas, ainda faltou uns 3 mil reais. Meu acerto na época deu 25 mil reais, ainda ficou faltando 3 mil reais, mas já era fichinha, café pequeno para quem estava pagando, né? Só para os irmãos terem ideia, na época eu ganhava 2 salários e 2%. O juro que eu pagava para o banco e para os agiota eram os 2 salários. Eu sobrevivia só com os 2%. E às vezes eu vendia algumas pecinhas por aí por fora usadas, alguém me dava comissão. Era com isso que eu estava sobrevivendo. E aí eu comecei a orar ao Senhor para Deus me dar sabedoria, entendimento, o que fazer para mim sobreviver. Aí Deus me deu a sabedoria. E eu cheguei num dos nossos irmãos aqui da empresa, da igreja, o Dandy, meu irmão que vem acompanhando eu há muito tempo, desde a nossa quase adolescência. Ele tem uma empresa em Cacoal.
E aí eu cogitei a possibilidade de eu alugar o espaço do escritório dele. Na verdade, ele nem tinha escritório ainda, né? E aí ele topou, construímos um escritório lá, e aí eu aluguei ali o escritório dele junto com ele e comecei a trabalhar junto com ele ali. Ele fazia mão de obra e eu vendia peça. Comprava, revendia e assim foi caminhando. E de repente eu percebi que ele fazia muito serviço de retífica e eu e ele viemos de uma retífica. Eu falei, Dante, está acontecendo assim, o dinheiro que nós estamos pagando de retífica por mês, dá para pagar a parcela de uma máquina. Vamos comprar a máquina? Ele ainda falou comigo, sem chance, eu não tenho condições, não tenho dinheiro. Cara, eu vou arriscar. Cuidei muito do meu nome para não sujar. Eu acho que foi por isso que o Senhor permitiu que eu passasse por isso. Liguei na empresa, negociei a máquina, paguei a entrada que tinha, acho que 15 mil reais, eu parcelei no cartão e mais 36 vezes de boleto do restante da máquina. Foi, amados, um desafio gigantesco. E ali comecei a trabalhar junto com o Dandy ali, chegava no final do mês, eu dava uma porcentagem para ele, porque ele era meu parceiro, queira ou não, né? E as coisas foram fluindo. Chegou um ponto que a empresa teve que crescer, já não cabia mais dentro do espaço dele. E aí eu falei com ele, conversei com ele, eu vou ter que sair, eu preciso de um espaço maior. Acertei com ele o que era dele por direito, aluguei um barracão ao lado, comprei outra máquina. Nisso meu irmão veio de Porto Velho para fazer um curso comigo de retífica, e ele já tinha quase 30 anos em Porto Velho. E aí ele ficou 5 meses comigo aqui fazendo um curso, e de repente ele falou, eu não vou voltar mais para Porto Velho, eu vou ficar por aqui. Você deixa eu entrar com você como sócio? Eu falei, tá feito, bora, vamos entrar. Entrou junto comigo, na mesma quebradeira que eu, sem dinheiro nenhum. E aí nós fomos trabalhando, Deus foi abrindo a mente dele, as coisas foram evoluindo, comprando máquina, e ao ponto daí a empresa explodir. Poucos dias nós estávamos com uma retífica quase montada, fazendo quase todos os serviços, e as coisas foram fluindo. E aquele momento de processo que eu estava vivendo começou a mudar. Deus começou a construir uma nova história na minha vida, na vida do meu irmão. No momento de processo, amado, quando estava bem difícil as coisas para mim mesmo, eu sonhava e cogitava, eu compartilhava isso numa aprisco. Meu sonho era vender a nossa casa ou trocar numa casa na Avenida das Mangueiras ou na Avenida Primavera, para quem conhece o bairro Vista Alegre, e montar ali uma pequena loja, uma troca de óleo, alguma coisa. Esse era o meu sonho. Aí depois Deus abriu a minha cabeça, a minha mente de conversar com o Dandy, então eu montei lá dentro da empresa do Dandy, eu montei a minha empresa. E aí Deus foi multiplicando, as coisas foram modificando na minha vida. Eu quero pedir para que solte um louvor. Esse louvor fala muito. Primeira vez que eu escutei esse louvor, é a minha história. Eu quero que vocês escutem esse louvor, reflita na minha história, na história de José, na história do povo de Israel. Feche seus olhos. Está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito.
trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. Nesse momento de processo na minha vida, teve duas coisas que marcaram muito a minha vida. Muito mesmo. Quando eu estava muito necessitado nesses dias. Estava na situação de só pela misericórdia. Eu recebi uma ligação de um cliente para que eu pegasse um orçamento numa retífica aqui em Cacoal. Uma retífica muito boa aqui de Cacoal, bem conceituada, para fazer um orçamento do meu cliente. O cliente vai lá e pega o orçamento e faz aqui. E quando eu cheguei nessa retífica, como eu vendia peças, eu sempre trabalhei com peças de motores, meu foco sempre foi essa retífica de Cacoal. Eu cheguei nessa retífica para pegar o orçamento. O dono daquela retífica olhou para mim e falou assim: eu estou sabendo que seu patrão montou uma retífica lá em Paraná, né? Eu falei com ele: é verdade, procede. E aí ele falou a seguinte palavra para mim: olha, você não pode mais frequentar a minha empresa. Você não é bem-vindo aqui. Você não tem autorização de pegar nenhum orçamento e fazer nenhuma venda aqui dentro, porque agora o seu patrão é meu concorrente. Desse jeito, amados, falou. Aquele dia foi devastador na minha vida. O meu emocional, meu psicológico foi lá embaixo. Eu saí de lá arrasado, fui para casa, procurei minha esposa, falei: olha, algumas coisas vão mudar aqui em casa. Nós vamos ter que tomar alguma atitude que não é muito legal, mas eu vou ter que tomar essa atitude aqui. Nós não vamos poder mais ir no mercado fazer a compra como nós gostávamos de fazer. Você fica de olho no armário e conforme for acabando as coisas, vai me avisando, porque eu quero ir comprando devagar, porque para não pesar o orçamento. E essa é uma forma de nós conseguir sobreviver nesse momento que nós estamos passando. E aí ela compreendeu e as coisas foram virando. Depois disso, comecei a empresa dentro da empresa do Dante, a retífica foi crescendo. E Deus é maravilhoso, amados. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Eu me repreendo muito, eu seguro muito para não falar essas coisas aqui. Mas eu preciso de falar porque faz parte do processo, do propósito na minha vida. Eu quero que a igreja, você que está me assistindo, não entenda errado. Você precisa conhecer os dois lados. Assim como você conheceu o lado de José, quando foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido por eles. Assim como você conheceu a história de José lá, governando o Egito, eu quero que você conheça também os meus dois lados. O lado de processo da minha vida vocês conheceram. Agora eu quero apresentar para vocês o lado de propósito. Lembra do carro que eu tive que vender por causa do processo? O único carro que eu tinha de vir para a igreja, carregar minha família para ir no mercado ou para alguns lugares para comer uma pizza, alguma coisa assim, eu tive que vender. Hoje, amados, se eu quiser, eu tenho 3 carros hoje na garagem, eu posso escolher qual que eu quero vir para a igreja. 3 carros. E não é porque eu vou comprar porque eu quero 3 carros. Não, fora disso. Eu comprei porque a oportunidade apareceu e eu achei que era um bom negócio, eu comprei. Amém? Lembra daquela lojinha que eu sonhava de trocar a nossa casa numa avenida das Mangueiras da Primavera para montar minha troca de óleo e ali eu vender as minhas pecinhas? O Senhor me deu, junto com meus irmãos que são sócios, uma empresa de frente para a BR, na Marginal, uma estrutura hoje avaliada pelo imobiliário que eu contratei de R$1 milhão. O equipamento que eu tenho dentro da empresa beira R$500 mil. Eu quero falar para vocês que tudo isso não tem nada fiado, foi tudo adquirido e comprado à vista. Parcelei no momento de construção, mas Deus honrou com que nós pagasse todas as contas, todas as parcelas. Então, amados, entenda isso. O propósito de Deus para nossas vidas. O Senhor tem um propósito para a sua vida e é o propósito de salvação. Isso Ele não abre mão de hipótese alguma.
depende de você. E o propósito de Deus para a tua vida é o propósito de ter uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida. Talvez nessa noite você se identificou com essa palavra. Talvez nessa noite você, após escutar essa mensagem, você entendeu que você esteja passando por um processo. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você nessa noite aqui, amados. O que me deixava alegre é saber de que dias melhores virão. Eu nunca duvidei da capacidade do que Deus podia fazer na minha vida e que as coisas podiam virar na minha vida. O momento de processo, amado, ele é transitório. Ninguém fica parado no processo para sempre. Você que está nessa noite, está se identificando que talvez você está passando pelo processo, você que está me assistindo nessa noite, entenda, nenhum momento de processo é eterno, ele é transitório. José levou um tempo para sair da casa dos seus pais até chegar no Egito. José ficou 13 anos preso. O povo de Israel ficou 40 anos pelo deserto. E de fato, Deus cumpriu aquilo que Ele tinha prometido a Abraão, para Isaac e para Jacó e para os seus descendentes, e eles herdaram a terra prometida. Amém?